Olá, meu nome é Pablo Vilar, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o sexto dia do Festival do Rio 2016. Está acabando, né? Porque o festival esse ano, infelizmente, só tem 10 dias, passa rapidinho. Hoje eu vi mais 4 filmes. Foi um bom dia, aliás. O primeiro, o primeiro filme foi 3 do Johnny To, e que só comprova como Johnny To é insano. O filme ele acompanha basicamente algumas horas da vida de um policial e um assassino que ele prende. E esse assassino ele leva um tiro na operação policial, é levado para o hospital. E nesse hospital há uma cirurgiã que cometeu um erro recentemente, então ela está se questionando e ela é excessivamente. Ela é muito exigente com ela mesma e isso está prejudicando o seu trabalho. E aí o assaltante, o assassino, ele se recusa a ser operado, porque ele está planejando que seus comparsas venham resgatá-lo. Mas ele tem um estilhar, uma bala na cabeça, então ele pode ter um ataque a qualquer momento. Enquanto isso, o policial quer que ele diga onde estão os comparsas dele. Então o filme é um jogo psicológico entre esse assassino e esse detetive, com essa médica enfiada entre os dois. É, é um filme que tem aquele senso de humor interessante, atípico do Johnny To, que está presente em basicamente todos os seus filmes, mesmo aqueles com a temática mais séria. E, enfim, é um filme divertido nesse sentido e tal, mas o que me encantou no filme é o clímax. O clímax no filme, o tiroteio que acontece dentro do hospital, e não vou dar spoiler dizendo o que acontece nesse tiroteio, há um tiroteio, todo mundo sabe que vai ter um tiroteio desde o início, vai ter uma confusão, enfim. É coreografado de uma maneira sensacional. O uso de câmera lenta, o movimento de câmera no interior da enfermaria, os planos detalhes, como a câmera se aproxima de certos momentos, capturando a reação de um personagem ou de outro, capturando uma ação ou outra, um objeto ou outro. O uso da música, a música que ele escolhe é sensacional. E só esse clímax já valeria o filme inteiro. Mas o resto do filme também é muito interessante, é envolvente, é dinâmico, enfim. Gostei muito, muito desse 3 do Johnny To. O segundo filme que eu vi no dia foi uma produção francesa de Bertrand Bonello, o diretor, chamada Nocturama. E é um filme que acompanha um grupo de jovens, um grupo multirracial, enquanto eles estão preparando uma série de ataques terroristas em Paris. A primeira metade do filme, basicamente, acompanha a ação desses jovens, como eles coordenam o que eles vão fazer, os ataques, como eles distribuem as ações, como eles distribuem os preparativos, onde eles vão plantar as bombas, como é que vão entregar a bomba um para o outro, como é que eles comunicam no celular, como é que, enfim, essa logística, inclusive, como longas passagens em silêncio, em diálogo, só a gente acompanhando. Já é vamos dizer, uma tour de force sensacional. A maneira como as sequências são montadas, inclusive com uma falta de linearidade cronológica, o filme vai e volta toda hora e a gente tem uma referência porque ele coloca o horário específico de certos eventos na tela. É uma organização, é uma montagem muito eficiente e interessante. Cria uma agilidade nas ações mais prosaicas. Às vezes um telefonema, ou enviar uma mensagem, ou tentar passar um cartão numa porta que não está passando, ou entregar um cartão de crédito e esquecer da assinatura no verso do cartão. Ele consegue extrair tensão desses momentos. E a segunda metade do filme é o pós-ataque, que é muito interessante, que é quando esses jovens se escondem numa loja de departamentos esperando a poeira baixar para eles perceberem se eles vão poder ir para casa ou não. E essa segunda metade do filme é tão envolvente quanto a primeira, mas por outros motivos, porque aqui o filme não só vira fica mais próximo desses personagens, porque a gente começa a acompanhar realmente os medos de cada um, as ansiedades de cada um, mas ele acaba virando um comentário até sobre a natureza do ato deles e a falta, de certa maneira, de uma politização maior em alguns casos,
ou de uma falta de compreensão das motivações que eles mesmos tiveram para o ataque em outros. Eles condenam em certo momento os ataques, por exemplo, visam o sistema financeiro, mas ao mesmo tempo eles se entregam a um consumismo dentro dessa loja de departamento que é interessante. E além disso, como o filme continua com a brincadeira de falta de cronologia, mas e além disso o filme ele vai criando uma tensão à medida que as horas vão passando, que qualquer ato de um personagem leva o espectador a ficar antecipando a possível chegada da polícia, enfim. É um filme, gostei muito, muito desse Nocturama. Infelizmente, o terceiro filme do dia foi um documentário brasileiro chamado Galeria F, que já foi pro outro lado. O filme acompanha um cara que lutou contra a ditadura, foi preso, aliás, ele foi o primeiro brasileiro condenado à morte, porque durante uma tentativa de fuga ele acaba matando um policial que ia matar um amigo dele, e ele é condenado à morte. E o filme encontra esse cara nos dias de hoje e refaz com ele o caminho todo que ele percorreu quando ele fugiu no final da década de 70, quando ele fugiu da prisão. O personagem, obviamente, é um personagem que tem um monte de casos para contar. Ele tem aliás, tem uma memória prodigiosa. E o filme também entrevista alguns companheiros dele da época da prisão, da época da luta contra a ditadura. O que seria interessante por si só, refazer esse caminho e explorar as memórias desse homem? O problema é que o filme ele parte em umas tangentes que são assim completamente inexplicáveis e que comprometem muito o ritmo do filme. Por exemplo, em certo momento eles estão na estrada, eles param para comprar fruta. E a gente acompanha eles comprando fruta, perguntando quanto que é banana, escolhendo um cacho, comprando, enquanto o outro está fazendo um lanche. Para que isso? O filme é cheio dessas tangentes, o filme é cheio dessas passagens que não tem nada a ver com a história desse homem, que não acrescentam em nada ao filme, nem como fato, vamos dizer assim, nem como informação, e nem como atmosfera, nem como exercício narrativo. Então só compromete o ritmo do filme, o interesse do filme. O filme parece, em alguns momentos, que essas passagens são incluídas para esticar o filme, como encheção de linguiça. E aí o filme perde a força. Se o filme fosse mais objetivo, se concentrasse, às vezes ele volta em umas reflexões para entrevistar, por exemplo, o filho do cara sobre umas questões que também não tem absolutamente nada a ver com o tema principal, com a história dele. Volta toda hora para a gente ver coisas que nós já vimos, em vez de num bloco só matar aquela informação toda, como por exemplo ao mostrar a galeria F do título. Então, enfim, é um filme frágil em função das próprias más escolhas no que vai incluir, o que vai deixar de fora. E o último filme que eu vi no dia olha, tá no topo a concorrer dos melhores do festival. Aliás, os dois filmes que eu mais gostei no festival até agora são brasileiros. É o documentário Então Morri e esse brasileiro agora, que era o Hotel Cambridge, de Eliane Café. E que é um filme que foi rodado numa ocupação de sem-teto em São Paulo, que eles ocupam um prédio, um monte de família ocupa esse prédio e eles recebem uma ordem de reintegração de posse e sabem que a polícia dali a 14 dias vai chegar para tirar todo mundo dali. E a gente acompanha 2 semanas então na vida desses personagens. O que é interessante é que a estratégia da Eliane Café nesse filme é uma estratégia que mescla recriações ficcionais, um pouco como inclusive fez o Grande Dia, que eu também vi aqui no festival, que eu já comentei, e documentário. Então, até a gente percebe isso na mudança de certas horas da câmera, do tipo, a textura da imagem mostrando que certas imagens foram feitas num ambiente controlado e outras não, são imagens capturadas em momentos de ação, em momentos realmente em que a câmera age como uma visão de um documentário. E dentro desses personagens, e os personagens que nós vemos nesse prédio são personagens reais, são personagens que moram lá, inclusive uma líder da frente de luta por moradia, um imigrante palestino, o outro do Congo, e no meio tem alguns personagens ficcionais que são vividos pela Sueli Franco e pelo sempre genial, maravilhoso, um dos melhores atores da história do cinema, que é o Zé Dumont. E que são 2 atores sensacionais porque eles realmente se encaixam ali naquele meio de uma maneira brilhante, eles realmente soam autênticos naquele meio. E o filme, o que é bacana é que ao mergulhar o espectador nessa realidade dessas pessoas, ele transforma essas manchetes impessoais, distantes,
polícia invade uma ocupação, a polícia retira invasores, transforma essas manchetes em um exercício de humanidade. A gente vê as pessoas por trás das manchetes, a gente vê quem são aquelas pessoas que são tratadas como meras ocupantes, como meros invasores. Então é um filme humano, é um filme político, é um filme, como eu falei, humano, é um filme que é um exercício de empatia, é um filme absolutamente maravilhoso. Esse era o Hotel Cambridge. Foram esses os quatro filmes que eu vi no sexto dia do Festival do Rio. Um grande abraço, bons filmes.